Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e em seguida iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. É, Hoje nós vamos fazer a divulgação das estatísticas de crédito do país para o mês de julho, né? Em julho, o crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu 15,2 trilhões de reais, o que equivale a praticamente uma vez e meio o PIB do país, 146,2% do PIB. Essa medida de crédito ampliado ao setor não financeiro é a mais abrangente medida de crédito disponível para a economia brasileira e as suas informações são bastante importantes e até mesmo complementares à análise mais detalhada que a gente vai fazer à frente sobre o crédito do Sistema Financeiro Nacional. Em julho, o crédito ampliado ao setor não financeiro reduziu em 0,5%. Essa redução foi causada principalmente pela diminuição do saldo da dívida externa, ou seja, aqueles recursos que as empresas e as pessoas não residentes cedem na forma de crédito para o setor não financeiro brasileiro. Essa queda no saldo de 2,1% da dívida externa em julho foi bastante influenciada pela apreciação cambial. O país observou uma apreciação cambial de 1,6% em julho, e isso torna com que os saldos dessas operações de dívida externa, que são denominados em moeda estrangeira, quando convertidos para real, equivalam a um valor menor. Em 12 meses, uma medida mais abrangente, o crédito ampliado continuou em expansão, cresceu 7% quando a gente compara o saldo no final de julho de 2023 com julho de 2022, e os principais elementos responsáveis, as principais modalidades responsáveis por isso, foram os títulos de dívida, que cresceram 9,3%, e a própria carteira de empréstimo do Sistema Financeiro Nacional, que é um dos componentes do crédito ampliado, que cresceu 8,4%. Não obstante o crédito ampliado ter permanecido em expansão, quando a gente olha a comparação interanual, esse crescimento tem desacelerado desde março, né? Lá em março de 2023, alguns meses atrás, o crescimento havia sido de 11,5%, e ele veio desacelerando, ou seja, crescendo a taxas menores de março para cá, até chegar aos 7% do mês de julho. Quando a gente passa o crédito ampliado ao setor não financeiro, o setor não financeiro tem três componentes principais: o governo, as empresas e as pessoas físicas. Quando a gente olha o crédito ampliado exclusivamente para empresas, esse crédito ampliado chegou a 5,2 trilhões de reais, o que dá mais ou menos metade do PIB brasileiro, 49,9% para ser preciso. E também nesse caso houve uma redução mensal do saldo de 0,8%, e também nesse caso a razão foi a mesma. A dívida externa, o saldo da dívida externa se reduziu 2%, quando a gente olha só as concessões para os saldos para empresas, e a razão também é a apreciação cambial observada no mês. Quando a gente analisa os últimos 12 meses, né, o comportamento é similar ao do crédito total, ou seja, houve uma expansão, o crédito ampliado para as empresas cresceu 6,2% em 12 meses, e a semelhança também é que essa taxa está desacelerando. Aqui, inclusive, a desaceleração é mais acentuada. No mesmo mês de março de 2023, o crescimento nos últimos 12 meses do crédito ampliado para empresas havia sido de 15,6% e veio desacelerando nos últimos meses e agora está em 6,2%, né, na última informação referente ao mês de julho. Dentro do crédito ampliado, a gente vê uma diversidade muito grande entre os seus componentes, né? Em 12 meses, por exemplo, quem puxa esse crescimento são os títulos de dívida privados, ou títulos securitizados, que cresceram 24,7%. Essa informação é importante porque ela se refere a uma forma da gente medir com uma terminologia estatística, o que é em geral conhecido como mercado de capitais privados, né? Onde se emitem títulos de renda fixa, os mais diversos, pelas empresas brasileiras. Então, o mercado de capitais privado vem sendo um componente mais dinâmico, né, do crédito ampliado a empresas, mais dinâmico que os empréstimos domésticos e também que os empréstimos externos. Então, a sua participação no total desse crédito ampliado tem crescido.
No mês, por exemplo, nós já mencionamos que a dívida externa caiu 2%, só que os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional caíram 1,2%. Enquanto isso, os títulos de dívida subiram 0,6%. Isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Também quando a gente olha os últimos 12 meses. Isso ocorre de forma que a participação dos títulos de dívida privados no total do crédito ampliado para as empresas, ela vem crescendo. Se a gente olhar o dado de julho do ano passado, esse percentual era 24,5%, ou seja, o mercado de capitais provia por volta de 1/4 do crédito total para empresas, e agora, em julho de 23, esse percentual passou de 24,5% para 28,7%, um crescimento de 4,2 pontos percentuais em 12 meses. Né? Se a gente olhar os números absolutos, eles estão na tabela 1, a gente vai ver que o estoque desses títulos já está próximo de 1,5 trilhão de reais e o saldo e já é 80% do saldo dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional para pessoas jurídicas, né? Que é 1,9 trilhão, 1,866, alguma coisa assim. Então, com esse crescimento, o mercado de capitais privados representa hoje 80% do total do crédito que o sistema financeiro fornece às empresas. Então, isso acho que serve para ressaltar, mais uma vez, é mais um elemento de evidência da importância dessa estatística do crédito ampliado, não só para a economia brasileira como um todo, mas para empresas, muito especificamente. Passando, então, aproveitando esse gancho e passando para olhar mais detalhadamente os saldos, agora especificamente do crédito bancário, né, do crédito do Sistema Financeiro Nacional, esse saldo atingiu 5,4 trilhões de reais em julho. E no mês houve uma pequena redução de 0,2%. E o interessante nessa informação de julho foram os comportamentos distintos. Se a gente olha pessoa física e pessoa jurídica, se a gente olha o crédito livre e o crédito direcionado. Olhando os dados de julho, comparando com junho, né, se a gente analisa o saldo total do crédito do Sistema Financeiro Nacional para pessoas jurídicas, teve uma redução de 1,1%. Se a gente olha o crédito para pessoas físicas, ele cresceu 0,4%. Então, a queda para pessoas jurídicas foi maior, o saldo como um todo se reduziu 0,2% no mês. Quando a gente separa entre crédito livre e crédito direcionado, o crédito livre caiu 0,8%, o crédito direcionado subiu 0,7%. Os percentuais são quase os mesmos, mas o crédito livre é maior, então isso também explica a redução de 0,2% no mês. Então, o interessante, eu acho, para a gente analisar na nota, isso eu pretendo fazer ao longo dessa coletiva, é mostrar essas duas partes, né? Teve a parte do crédito que se expandiu, a parte do crédito que se reduziu, e mostrar as suas diferenças. Mas, para sumarizar, se a gente vê que, por um lado, caiu o crédito para pessoas jurídicas e na outra segmentação caiu o crédito livre, é razoável dizer que o principal setor, né, parte do crédito que explicou essa queda foi exatamente o crédito livre para pessoas jurídicas, né? E essa queda aconteceu tanto por razões sazonais, nós estamos falando do primeiro mês de um trimestre, quando tipicamente modalidades como descontos e duplicatas e antecipação de faturas de cartão, elas apresentam saldo menor, isso aconteceu de novo aqui, a gente vai ver com detalhes, mas também houve quedas não sazonais, como é o caso do capital de giro. Então, essas são as três principais modalidades que a gente vai ver em seguida. Mas antes disso, ainda falando dos resultados mais gerais, o mesmo saldo do crédito que a gente olhou, essa redução de 0,2% em relação ao mês anterior, tem também uma desaceleração nos últimos 12 meses. Nessa comparação interanual, julho de 23 contra julho de 22, o crédito total do Sistema Financeiro Nacional cresceu 8,2%, né? E essa taxa é menor do que o mês anterior, né? Os 12 meses encerrados em junho, o crescimento havia sido de 9,2%, e essa desaceleração, nós temos chamado a atenção para ela nas últimas notas, ela vem desde meados de 2022. Sempre na mesma métrica de comparação, comparando um mês com o mesmo mês do ano anterior, lá em junho de 2022, o crescimento total do crédito do sistema financeiro estava em 17,7%. Ele vem desacelerando mês a mês,
e agora chegou a 8,2%. Esse comportamento também se mantém quando a gente olha os segmentos do crédito por pessoas jurídicas ou pessoas físicas ou o crédito livre. A diferença é basicamente de intensidade. No crédito para pessoas jurídicas, essa desaceleração também vem de junho de 2022. Lá em junho de 2022, ele estava crescendo a 12,7%, se reduziu no mês passado, em junho, desculpa, 3,5%, e em julho, no mês passado, 2,7%. Quando a gente olha o crédito para pessoas físicas, a ponto de partida é maior, né, e um pouco mais cedo. Né? Em março, um pouco mais, essa desaceleração tem um pouco mais de tempo. Em março e abril de 22 foi o pico recente dessa série, a variação em 12 meses do crédito para pessoas físicas, e atingiu 21,9%. Essa era a taxa de crescimento lá nos meses de março e de abril de 22, que era a mesma taxa. Ela veio desacelerando e a gente viu que ela estava em 13,2% e passou para 12,1%. Só confirmar exatamente. 12,1% foi o percentual agora no mês de julho, e ele se compara com esse pico recente de março, abril de 22, que era 21,9%, e nesse período uma desaceleração. No crédito livre, também temos uma situação similar. Agora, em julho de 2023, 5,5%. No mês anterior, havia sido 6,8%. E lá em junho de 2022, 21,7%. Em todos esses três casos, uma desaceleração que a gente pode dizer que está bem caracterizada. A última parcela do crédito, né, nessas quatro habituais em que se divide, pessoa física, jurídica, livre e direcionado, a última é exatamente o direcionado. No direcionado, o comportamento é um pouco diferente. Ele vinha crescendo recentemente, teve um pico, uma taxa de expansão, que foi o pico recente em abril, em 14,6%, e aí essa taxa desacelerou em maio, junho, e agora em julho atingiu 12,5%. Né? Então, a gente tem como uma característica geral do crédito, né, uma desaceleração, né, no último um ano e um pouquinho, 12, 13 meses, mantendo a sua taxa de expansão positiva. Né? Focando também no mês de julho, eu estou fazendo aqueles principais agregados do crédito, né, falando do saldo, agora eu vou falar das concessões, em seguida taxa de juros e inadimplência, depois detalhar modalidade por modalidade. Né? As concessões, você pode ver isso na tabela 2 ou 3, quando a gente trata das concessões nominais, que é assim, aquele valor bruto que foi concedido no mês de julho, esse valor bruto somou 488 bilhões de reais. Quando a gente compara com o mês anterior, depois de dessazonalizar a série, né, para as diferenças e especificidades do mês, houve um crescimento das concessões de 0,7%. Esse crescimento dessazonalizado aconteceu principalmente, né, em função da dessazonalização das concessões para pessoas físicas, que cresceram 2,6%, pois os dados dessazonalizados de concessão para pessoas jurídicas caíram 3,6%. Meio parecido com a evolução dos saldos, né? Cresceu para a pessoa física, caiu para a pessoa jurídica no mês. Se a gente olhar as concessões médias diárias, ou seja, pegar aquele total de concessões de 488 bilhões em julho e dividir pela quantidade de dias úteis, né? Julho agora teve um dia útil a menos, né, do que o mês anterior, a gente vai ver uma queda das concessões médias diárias em julho, uma queda de 5,4% no mês, também puxada pelas pessoas jurídicas. E aqui a gente vai ver um número grande de queda de pessoas jurídicas, 15,5%, mas a maior parte desse número é explicado por razões sazonais, que a gente vai ver a queda das concessões na modalidade de descontos duplicados, ela cai todo o começo do trimestre, então é por isso que a gente prefere usar, é mais correto usar as concessões dessazonalizadas. Elas caíram também para pessoas jurídicas, mas numa intensidade bem menor. Ou seja, o mês de julho não foi um mês forte para as concessões, né? Elas
se mantiveram em expansão, mas uma taxa pequena. Nos últimos 12 meses, o fluxo dos últimos 12 meses, comparado aos 12 meses anteriores, as concessões também cresceram 7,8%, e também puxadas principalmente pelo crédito para pessoas físicas, que cresceu 11,6%. As concessões para pessoas jurídicas cresceram bem menos, 3,3%. Quando a gente fala de taxa de juros, as taxas de juros que estão na tabela 2 ou 3 são as taxas de juros médias de todo o sistema financeiro nacional. Essas taxas são as taxas das contratações de cada uma das operações de crédito que aconteceram no mês de julho, ponderadas pelo valor de cada uma dessas concessões. Aí a gente consegue gerar a taxa de juros de cada modalidade de crédito e depois uma ponderação de novo, né, pelos saldos dessas modalidades para ter as taxas de juros agregadas, né? Então, assim, a taxa de juros média das novas contratações de crédito, representa a média ponderada das concessões que aconteceram no mês, ficou em 31,4% e teve uma redução de 0,3 ponto percentual no mês de julho, na comparação com junho. Esse foi o segundo mês consecutivo de redução das taxas médias de juros das novas contratações do Sistema Financeiro Nacional. Em maio, elas estavam em 32,5%, depois passaram para 31,7% em junho, e agora em julho chegaram a 31,4%. Nos últimos 12 meses, quando a gente compara julho de 23 com julho de 22, elas ainda cresceram, um crescimento de por volta de 1,7 ponto percentual. Os analistas poderão melhor dizer, mas o ciclo de política monetária, que tinha encerrado o seu período de elevações e ficou meses estabilizado, teve uma redução, né, de taxa de juros, e que já vinha sendo precedida por uma redução nas curvas, né, de juros para períodos mais longos, influencia, como esperado, essa redução, né, de taxa de juros. Quando a gente olha o caso das pessoas físicas, o pico recente da taxa de juros média das concessões mensais para pessoas físicas também foi em maio, 38,2%, e se reduziu, e agora em julho chegou a 37,2%, redução de 1 ponto percentual nesses 2 meses. Para pessoas jurídicas, o pico recente foi em janeiro deste ano, 22,2%. Portanto, a queda se iniciou em fevereiro, e de fevereiro até julho teve uma redução acumulada de 2,4 pontos percentuais, e agora em julho as taxas médias de juros para pessoas jurídicas chegaram a 19,8%. Quando a gente olha os spreads, esses spreads ficaram estáveis no mês, em 21,9 pontos percentuais, tiveram uma redução para pessoas físicas de 0,4, um aumento para pessoas jurídicas de 0,3, e em 12 meses eles também têm um crescimento, 3,1%, já que eles captam aquele momento momento anterior da política monetária. Quando a gente olha só as operações com crédito livre, ou seja, excluindo as taxas direcionadas, né, que tem uma outra forma de fixação de taxas, a taxa de juros do crédito livre em julho atingiu 44,3%, né, teve uma queda de 0,3 ponto percentual no mês, puxada, como a gente já mencionou, pela redução dos juros do crédito livre para pessoas físicas, que caíram 0,6 ponto percentual em julho e se situaram em 58,5%. Os juros para pessoas jurídicas do crédito livre aumentaram 0,3 ponto percentual. A gente vai ver que também tem, pelo menos na modalidade de descontos duplicatas, um impacto sazonal aqui, e atingiram 23,3%. Eu queria, para concluir essa parte geral de juros, antes de entrar nas modalidades, mencionar que a gente passou a divulgar no texto que acompanha a nota para a imprensa uma tabela onde separa, para o caso do crédito livre, essa variação dos juros de um mês para outro entre efeito taxa e efeito composição, ou efeito saldo. Grosso modo, o efeito taxa é o aumento de taxa de juros ou a redução de taxa de juros, dependendo do sentido, que cada instituição financeira fez. Mas o efeito saldo é aquele efeito que é causado pelo fato de a gente necessitar ir agregando, tirando médias de taxas de juros de cada operação para chegar numa taxa de juros agregada.
Então, quando a gente agrega essas diversas taxas de juros, a gente tem um fator de ponderação, que é o tamanho, a magnitude de cada modalidade, né? Então, como elas são agregações ponderadas, as modalidades, os saldos das modalidades mais caras, se eles crescem menos, né, essa modalidade fica menos importante no total, e como elas são mais caras, se elas ficaram menos importantes, a taxa de juros pode cair. Mesmo que tenha tido aumento nas taxas de juros dessa modalidade, a gente vai ver que isso aconteceu agora, né? Os juros, por exemplo, do crédito rotativo, eles aumentaram no mês de julho, mas o saldo das operações de crédito rotativo diminuiu. Então, isso é um exemplo de efeito saldo que, quando a gente pega as taxas agregadas, apresenta uma redução. Na tabela que nós apresentamos em relação aos dados de julho, na comparação com o mês anterior, a gente vai ver que exatamente para pessoas físicas houve um aumento de taxas de 0,3 ponto percentual quando a gente desagrega o efeito taxa, mas essa parte do efeito saldo respondeu para uma redução de 0,9 ponto percentual e, portanto, foi o preponderante para explicar a queda dos juros para pessoas físicas, né? Nós avaliamos que essa tabela é útil para melhor compreensão desse mercado. Qualquer, enfim, dúvida, nós estamos à disposição. Um último ponto nessa parte geral é que a inadimplência permaneceu estável pelo segundo mês consecutivo em 3,6%. A inadimplência média de todo o crédito do Sistema Financeiro Nacional. Houve uma variação, mesmo ela ficando estável na média, houve um pequeno crescimento no crédito livre, mais 0,1 ponto percentual, e chegou a 5%, e também um crescimento em PJ, mais 0,1 ponto percentual igualmente, e a inadimplência para pessoa jurídica chegou a 2,7%. Essas duas operações, esses dois crescimentos, tanto no crédito livre quanto no PJ, são devido a um caso que vocês já sabem, que vem acompanhando todos os meses, né, o evento de crédito, né, de uma grande empresa varejista, que aconteceu no começo do ano e tem se desdobrado em aumento na inadimplência, principalmente na modalidade de desconto de duplicatas, a gente vai ver os números daqui a pouquinho, mas mesmo considerando esse impacto, né, que é mais significativo nessa modalidade específica, quando a gente olha o conjunto do crédito, a inadimplência está estável. É claro, ela cresceu em 12 meses, né, 0,8 ponto percentual no crédito total, mas já há 2 meses permanece estável. Pois bem, então, para olhar as modalidades, vamos começar pelo crédito livre para pessoas jurídicas. Como eu já falei, ele se reduziu no mês, uma redução de saldo de 2,3%, mas ele também está praticamente estável nos últimos 12 meses. Tem uma ligeira redução de 0,6%. Não é comum que o crédito em 12 meses se reduza seus saldos, então essa redução de 0,6% no crédito livre para pessoas jurídicas é a primeira redução na variação interanual do crédito livre para pessoas jurídicas desde fevereiro de 2018. Lá em fevereiro de 2018, essa redução foi de 1,9%. Isso é uma outra razão que faz retomar aquele começo da apresentação sobre a importância do mercado de capitais privados, que está lá no crédito ampliado, porque pode ter tanto o efeito de complementar o mercado de crédito bancário como uma nova fonte de recurso, ou eventualmente até, em alguma medida, substituir esse crédito. As principais modalidades do crédito livre para pessoas jurídicas que nós separamos hoje são desconto de duplicatas, antecipação de fatura de cartão, essas duas por causa das quedas sazonais, e o capital de giro, por ser a modalidade mais representativa do crédito livre para pessoas jurídicas. No desconto de duplicatas, vocês vão ver essa informação na tabela 6, houve uma queda sazonal de 7,6% em julho, e o saldo atingiu 158,1 bilhões. O que é essa queda sazonal? A gente tem, tipicamente, no final de cada trimestre, um crescimento muito grande de operações, uma demanda trimestral por essa modalidade. Então, ele cresce bastante em junho, por exemplo, e tende a se reduzir em julho. Então, a gente não deve ficar nem surpreso com o crescimento no mês de junho, dizendo, olha, passou de 154 bilhões para 171 bilhões. Né? É um efeito sazonal, esperado, previsto, e também não deve ficar igualmente surpreso quando tem uma queda no mês de julho. Baixou de 171 para 158. Também é um efeito previsto.
Onde a gente pode mostrar que essa linha tem tido um desempenho mais fraco é quando a gente faz a comparação dos saldos de forma interanual, que aí já compara julho de 23 com julho de 22, e o efeito sazonal é esperado para ser o mesmo, né? Nesse caso, tem uma redução dos saldos dessa modalidade de 5,8%, né? O pico dessa série foi em dezembro de 2022, de 210,5 bilhões, e ela veio se reduzindo e agora chegou a 158,1 bilhões. Durante esse período, nós tivemos aquele efeito que eu já mencionei, de uma empresa de varejo brasileira. Isso é o que é a linha que, em geral, se chama no mercado de risco sacado, e aí os saldos têm sido afetados por isso, né? Então, a gente tem um efeito maior, já, digamos assim, de médio prazo ao longo deste ano, além do efeito sazonal específico do mês. Também, como esperado, as concessões caíram no mês, exatamente por essa fraca demanda sazonal, caíram 32,4% no mês, e nos últimos 12 meses estão estáveis, né? Uma variação de menos 0,1%. Basicamente, os últimos 12 meses de concessões foram iguais aos 12 meses anteriores. Era disso que eu estava falando quando eu mencionei no discurso sobre as concessões mais gerais, que tinham efeito sazonal, era desta modalidade principalmente. Também as taxas de juros têm aqui um efeito sazonal. Elas caem nos finais de cada trimestre, quando aumenta a demanda por essa modalidade de empresas maiores, com risco de crédito menor e taxa de juros mais baixa. Então, a taxa média fica menor e ela depois aumenta no mês seguinte. Nesse caso, a taxa de juros subiu 1,1 ponto percentual no mês, atingiu 21,2%. Dos últimos 12 meses, tem um crescimento de 0,9%. E nessa modalidade específica, se a gente for olhar a taxa de inadimplência, a taxa de inadimplência está na tabela 19, ela tem um crescimento, né? Ela, digamos assim, era um ano atrás 0,4% de inadimplência, uma inadimplência baixa nessa modalidade, e agora ela está em 3,7%, ou seja, em 12 meses a inadimplência subiu 3,3 ponto percentual. Mas desses 3,3 ponto percentual, 3,1 ponto percentual aconteceram a partir de abril. Então, você tem um evento de crédito em janeiro, né? Digamos assim, uma parte das operações de crédito a empresa não consegue mais pagar, e o conceito de inadimplência nas estatísticas de crédito são aquelas operações em atraso a partir de 90 dias. Então, você tem fevereiro, março, abril. Exatamente em abril, a partir de abril, começa a ter um impacto na taxa de inadimplência dessas operações, e é por isso que desse aumento de 3,3 ponto percentual da taxa de inadimplência da modalidade de descontos duplicados e recebíveis, que aconteceu nos últimos 12 meses, 3,1 ponto percentual dos 3,3 aconteceram a partir de abril. Como a inadimplência no resto da economia, para as demais modalidades, tem estado estável, né, pode-se dizer que esse efeito tem sido circunscrito a essa modalidade. Quando a gente fala das antecipações de fatura de cartão, que estão nas mesmas tabelas do descontos duplicados, o comportamento é bastante similar, pelas mesmas razões sazonais. Primeiro, os saldos caíram 12,8% agora em julho, isso é um efeito sazonal, mas em 12 meses também teve uma queda, nesse caso queda de 21,5%. E aqui também a gente pode observar o efeito daquele evento de crédito que eu mencionei, né? Então, como essas duas modalidades têm tido uma queda em 12 meses e isso está relacionado a esse evento de crédito, também contribui para aquela queda do PJ livre como um todo, de 0,6%. As concessões caíram no mês, 8,7%, um efeito sazonal aqui bem menos intenso que no desconto duplicado. Caíram também em 12 meses, 16,4%. A taxa de juros, que poderia aumentar pelos efeitos sazonais em julho, ela aumentou de fato, mas apenas 0,1 ponto percentual e ficou em 18,9%. Mas, diferente da outra, essa modalidade permanece sem inadimplência, né? Quando a gente passa para o capital de giro geralmente responde por 1/3 do crédito livre para pessoas físicas,
ele teve uma queda de 1% no mês. E, neste caso, a queda não é identificada, associada a fatores sazonais. Essa queda vem principalmente da modalidade de capital de giro de curto prazo, que caiu 6,9%. Nos últimos 12 meses, o cenário é o mesmo, a modalidade capital de giro como um todo também teve uma queda, e ela também foi puxada pela queda do capital de giro de curto prazo, que nesse caso teve uma queda de 28,2%, bastante significativa nos últimos 12 meses. É possível que a gente esteja vendo, em algum limite, uma substituição entre modalidades, né? As empresas que buscavam basicamente se financiar em capital de giro de curto prazo, elas podem recorrer a outras modalidades, como é o caso do próprio desconto duplicatas. Talvez difícil de ver isso nos dados agregados, porque o desconto duplicatas tem aquele efeito, né, do evento de crédito, mas também pode ter uma substituição entre modalidades de crédito, né, entre o crédito bancário e o crédito no mercado de capitais. Por exemplo, colocação de FDICs, né, que são instrumentos securitizados, que estão lá nos títulos privados do crédito ampliado, pode ser uma alternativa para o crédito ampliado, principalmente de curto prazo, que explique uma parte dessa dinâmica da modalidade. Desculpa. As concessões caíram no mês, 13%, nesse caso puxado pelo capital de giro de longo prazo. As taxas de juros aumentaram 0,6 ponto percentual no mês de julho, né, atingiram um valor de 22,6%, mas a inadimplência ainda permaneceu basicamente estável, né? Teve uma variação de 0,1 ponto percentual no mês para 4,6%, né, influenciada pelas operações de longo prazo. O curto prazo permaneceu estável nesse mês, né? Com isso, a gente tem um cenário do crédito livre para pessoas jurídicas, de um mês, né, com desempenho mais fraco, destacando essas modalidades. Passando para o crédito livre para pessoas físicas, a gente vê um cenário diferente, um crescimento no mês de 0,3%, um crescimento também em 12 meses de 10,4%. Né? A modalidade mais significativa do crédito livre para pessoas físicas é o crédito consignado. Ele permaneceu estável no mês, teve um pequeno crescimento de 0,1%, né? E aqui, essa estabilidade foi que os saldos dos créditos cresceram para as operações com servidores públicos e se reduziram para as operações com beneficiários e pensionistas do INSS, né? Então, elas mais ou menos se equilibraram. Em 12 meses, a modalidade continua crescendo, cresce 9%. Né? Teve crescimento de concessões, 2,7% no mês, e a taxa de juros se reduziu. A taxa de juros das operações consignadas se reduziu 0,5% no mês e atingiu 25,5%. Né? Todas as modalidades do consignado se reduziram, seja as operações com servidores públicos ou com beneficiários e pensionistas do INSS ou com trabalhadores do setor privado. E a inadimplência também permaneceu estável, em 2,3% no mês, e em 12 meses ela teve até uma ligeira redução de 0,1 ponto percentual. Ou seja, esse caso, por exemplo, do crédito consignado, que responde por 1/3, mais ou menos, do crédito livre total para pessoas físicas, é um cenário bastante diferente do que a gente viu para as pessoas jurídicas. A outra parcela do crédito pessoal, que é o não consignado, ela teve uma queda no mês, 0,4%, né, permanece em crescimento nos últimos 12 meses, 0,7%. Essa queda foi influenciada pela queda das concessões, elas caíram 1,7% no mês. Nesse caso, em relação às taxas de juros, houve um aumento das taxas de juros de 1,4 ponto percentual no mês, e elas são significativamente mais altas, exatamente por não ter a possibilidade de consignação das operações na folha de pagamento, que é uma garantia para essa operação de crédito. Então, as taxas de juros subiram 1,4 ponto percentual no mês, elas subiram 6,2 ponto percentual, se a gente olha os últimos 12 meses, e atingiram 92,7%. Né? A inadimplência dessa modalidade também está bem comportada, né? Teve uma redução de 0,2 ponto percentual no mês, embora nos últimos 12 meses ainda permaneça com um crescimento de 0,5 ponto percentual. E atingiu 7,4%. Também é uma modalidade que tem inadimplência mais alta
que o consignado. Quando a gente olha a aquisição de veículos, que é uma outra modalidade importante do crédito para pessoas físicas, houve um crescimento de 0,7% no mês, né? Esse crescimento é de 8,9% nos últimos 12 meses, um crescimento de concessões de 4,4% no mês, uma redução de taxa de juros de 0,7 ponto percentual no mês, ou 1,5 ponto percentual em 12 meses, e essa taxa de juros da aquisição de veículos chegou a 26,1%. Né? Como teve essa redução nos últimos 12 meses, ela é a menor taxa de juros desde outubro de 2021. Lá em outubro de 2021 era 24,8%, agora está em 26,1%. A inadimplência também caiu no mês, 0,1 ponto percentual, está em 5,4%, né? E nos últimos 12 meses tem um crescimento de meio ponto percentual. Então, se a gente olhar essas modalidades que são significativas no crédito a pessoas físicas, né? Consignado, não consignado, que compõe o crédito pessoal, ou aquisição de veículos, ela apresenta um cenário bastante distinto do cenário de pessoas físicas, mostrando que porque um cresceu e outro reduziu no período. Quando a gente olha as operações com cartão de crédito, teve um aumento de 0,7% nos saldos no mês. Esse aumento foi puxado pelas operações do cartão à vista. As operações do cartão de crédito à vista chegaram a 374 bilhões, com um crescimento de 1,2% no mês, e elas representam um pouco menos de 60% das operações totais do cartão de crédito. Uma outra parcela, no caso das demais parcelas, né, o cartão de crédito parcelado teve um crescimento de 0,7% no mês, que atingiu 58 bilhões, enquanto que o cartão de crédito rotativo teve uma queda nos seus saldos de 2% no mês. 76 bilhões de reais foi o saldo do rotativo. É exatamente por essa queda no rotativo, que é a modalidade mais cara do crédito que existe na economia brasileira, que você tem um efeito saldo, reduzindo as taxas médias, né, de juros. Né? Nos últimos 12 meses, teve um crescimento nos saldos do cartão de crédito de 10%, bem puxado pelo cartão de crédito à vista. Né? Então, esse desempenho foi consistente no mês e nos últimos 12 meses. Quando a gente olha a concessão teve queda no mês puxada pelo rotativo. As concessões de crédito caíram, de cartão de crédito, melhor dizendo, caíram 1,2% no mês, com queda de 8,1% nas concessões do rotativo, mas também queda do parcelado, de 3,9%. Como o rotativo funciona? Quando o cliente não paga integralmente ou não paga a parcela da sua fatura do cartão, isso provavelmente quer dizer que mais pessoas conseguiram pagar a fatura do seu cartão de crédito em dia, não levando saldos, não levando montantes desse valor para o rotativo. Então, as concessões do rotativo foram 8,1% menores neste mês do que no mês anterior. Né? Quando a gente olha as taxas de juros do rotativo voltaram a crescer. Né? Elas peguei a tabela, só um minutinho. As taxas de juros do cartão de crédito rotativo, né? Elas tinham se reduzido em junho, chegaram a 437%, aumentaram agora em julho 8,7 ponto percentual e atingiram 445,7%. Esse é um valor inferior ao de maio, né? Você tinha o valor em maio 454, se reduziu em junho, aumentou novamente em julho. De qualquer maneira, qualquer que tenha sido essa evolução, né, no curto prazo, redução e aumento, permanecem taxas elevadíssimas no cartão de crédito rotativo, o que significa que é uma linha de crédito que não deve ser utilizada pelos clientes na medida do possível. A gente sabe que muitas vezes isso não é possível, ou por um evento inesperado, ou alguma coisa, mas os clientes devem evitar essa modalidade de crédito, um crédito emergencial, e, se isso não for possível, tentar o mais rápido possível sair desse endividamento, exatamente por causa das condições muito
piores do que as demais modalidades de crédito que existem no mercado, né? Isso, sempre que possível, deve ser buscado procurar o seu gerente ou responsável na instituição financeira, que muito certamente conseguirá oferecer linhas de crédito com prazos maiores e taxas de juros menores, né? Bom, exatamente em função dessa condição de que o crédito rotativo é uma modalidade que, de uma certa forma, a gente pode dizer que, na prática, assim, já começa inadimplente, né, que tinha uma fatura que não foi paga, tem uma taxa de juros elevadíssima, e exatamente pela junção dessas duas condições, a inadimplência do rotativo é bastante elevada, atingiu 49,5% agora em julho, mostrando a especificidade dessa linha, né? Bom, com isso, eu encerro as modalidades de crédito que eu havia planejado para apresentar para vocês. Agora, um último comentário sobre o endividamento das famílias. O endividamento das famílias ficou em 48,3% em junho e teve uma redução de 0,5 ponto percentual no mês. E também se reduziu nos últimos 12 meses 1,6 ponto percentual. O endividamento das famílias é a comparação entre a renda das famílias com o saldo das operações de crédito, ou seja, a gente pega o saldo das operações de crédito com as pessoas físicas e divide por uma estimativa da renda anual que as famílias têm. Essa estimativa é calculada pelo próprio Banco Central e divulgada nas séries temporais do Banco Central, sob o nome de Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias, no conceito restrito, né? Então, toda vez que há uma redução no endividamento, como ele é uma razão, ou o saldo da dívida das famílias se reduziu, não foi o caso, a gente viu agora ele cresceu, então a possibilidade que existe é que o denominador dessa razão, ou seja, a renda nacional disponível bruta das famílias, tenha crescido, né, que foi o que aconteceu agora. Quando a gente olha o comprometimento de renda das famílias, que é uma outra forma de ver a relação das famílias com o sistema financeiro nacional e a sua renda, o comprometimento já foca, digamos assim, no curto prazo. É aquela quantidade que as famílias têm que pagar mensalmente devido ao principal da dívida ou aos juros, comparado com uma estimativa da sua renda mensal, oriunda dessa própria renda nacional disponível bruta. Nesse caso, o comprometimento da renda das famílias atingiu 28,3%, que é o maior valor da série, cresceu 0,2% no mês e também cresceu 1,5% em 12 meses. Com isso, eu fecho aqui a apresentação, devolvo a palavra para a Adriana para organizar perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha que está na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar, nome e veículo que representa. Vamos iniciar com a Thaís. Thaís, bom dia. Thaís? Olá, bom dia. Sim, bom dia. Estamos te ouvindo agora. Ah, tá bom. Fernando, na verdade, eu só queria saber, enfim, nessa parte do cartão de crédito, as estatísticas trazem o cartão de crédito à vista, que enfim, são as informações tanto do à vista mesmo, quanto do parcelado sem juros, né? Uhum. Eu queria saber se tem algum outro lugar do BC, enfim, alguma outra tabela que a gente possa verificar a separação dessas duas modalidades, não, mas assim, enfim, a separação do parcelado sem juros com realmente as operações à vista, né? Tem esse número em algum lugar? Bom, obrigado pela pergunta, Thaís. As estatísticas de crédito que a gente recebe, elas são elas consistem num documento próprio, né, específico para prestar contas, né, do crédito ao Sistema Financeiro Nacional. E nessa base de dados, que tecnicamente chama documento 3050, as informações vêm agregadas.
essas informações são... o Banco Central define o layout dessas operações, os campos que as empresas têm que informar, e as operações, tanto as operações de cartão de crédito à vista, né, que o cliente paga de uma vez só, quanto as operações que ele divide em algumas operações e não incide juros para o cliente, elas têm essa mesma característica de não ter taxa de juros, né? Então, são informadas conjuntamente. Em geral, o parcelamento é pequeno. E a gente não tem essa separação. Adriano. Obrigada, Fernando. Marcela, bom dia. Eu acho que a Marcela caiu. Não, ela está aqui. Marcela, sua mãozinha não está aqui mais. Eu vou... Antes da Marcela falar, deixa eu só complementar uma coisa na resposta da Thaís. O que foi a resposta para a Thaís? Nas estatísticas de crédito do Banco Central, no documento 3050, que é o que a gente recebe para fazer a estatística de crédito, a modalidade de crédito à vista inclui o parcelado sem juros, exatamente pela característica fundamental dela não ter operações não ter juro nas operações. Então, para nós, essa característica é relevante, nós tratamos tudo junto. E a base de dados não separa as duas coisas. Né? Mas o Banco Central tem estatísticas específicas de uso de cartão de crédito. Ou seja, então esse é o complemento que eu precisava fazer. Eu falei só da parte das estatísticas de crédito e não do conjunto das informações que o Banco Central tem. O Banco Central tem informações específicas sobre cartão de crédito. Elas podem ser encontradas nas estatísticas de meios de pagamento. Você vai ter que navegar um pouquinho no site do Banco Central, né? Quando você entra no site do Banco Central, tem 6 itens principais. Um deles é a estabilidade financeira. Dentro de estabilidade financeira, você vai ter lá Sistema de Pagamentos Brasileiro. Dentro de sistemas de pagamentos, estatísticas do SPB. E lá nessas estatísticas, uma delas é estatística de meios de pagamento. Ou seja, você vai caminhar um pouquinho, mas nessas estatísticas de meios de pagamento, você vai poder ver uma desagregação do cartão de crédito. Caso você tenha alguma dificuldade em navegar, né, por esse sistema ou ver a informação que você quer exatamente do jeito que você pretende, entre em contato com a assessoria de imprensa e o Banco Central aqui tenta facilitar essa navegação. Obrigado, Adriano. Ok. Então vamos lá, Marcela, bom dia. Bom dia, gente. Vocês me ouvem? Sim, agora sim. Obrigada. A minha pergunta é em relação à inadimplência. Fernando, o senhor fez algumas observações aí em relação ao evento de Americanas, mas julho foi o mês que a gente viu a primeira fase do Desenrola começar. Eu queria saber se é possível que a gente veja o programa sensibilizando as estatísticas de alguma forma, ou se essa renegociação de dívidas bate principalmente nas dívidas com mais de 90 dias e por conta disso a gente não vai ver. Enfim, quais correlações a gente pode esperar daqui para frente, porque elas ainda não apareceram em julho. E também, se o senhor puder explicar de maneira talvez um pouco mais didática, por que essa questão de Americanas ainda está batendo na inadimplência, considerando que a gente já está, enfim, no segundo semestre, né? E esse foi um evento de janeiro. Obrigada. Opa, vamos lá então. Deixa eu achar aqui. Muito obrigado, Marcela. As questões são bem interessantes. Para começar a responder,
eu acho que a gente tem que lembrar o que é o conceito de inadimplência nas nossas estatísticas de crédito, porque ele pode ser diferente do que a gente pensa comumente e tal. Digamos assim, se eu tenho uma conta de luz, atraso a conta de luz vence no dia 10, chegou no dia 15 eu não paguei, eu, pessoalmente, posso me considerar inadimplente, né? Mas, na estatística de crédito, essa inadimplência não vai estar por duas razões. O credor dessa operação é a empresa que fornece luz, né? Então, ela não é uma instituição financeira. Então, aqui a gente pega inadimplência apenas das operações de crédito entre o cliente e a instituição financeira. Então, essa é uma diferença, por exemplo, quando a gente olha dados da Serasa ou dados do Banco Central, né? Os dados da Serasa são mais amplos, né? Não são só operações de crédito com o sistema financeiro. Bom, mas o segundo ponto mesmo que seja uma dívida com o sistema financeiro, eu tenho financiamento da minha casa e ele vence todo dia 10, eu não paguei no dia 10 e hoje é dia 28, por exemplo. Esses 18 dias de atraso ainda não se constituem inadimplência. O conceito de inadimplência nas estatísticas de crédito são operações que estão em atraso de pagamentos 90 ou acima de 90 dias, né? Entre as operações que têm um atraso de até 15 dias, de 0 a 15 dias, elas não são consideradas nem atraso nem inadimplência, não entram na estatística. As operações que estão em atraso entre 15 e 90 dias, é esse o termo, atraso. Se vocês, eu sei que vocês sabem, mas para o público em geral, se vocês entrarem no site do Banco Central, nas séries temporais, existem essas séries de atraso. Aquela mesma operação de crédito, se o cliente atrasou o pagamento entre 15 e 90 dias, ela vai ser classificada como atraso. Se esse atraso passou de 90 dias, vai ser classificado como inadimplência. Então, essa é a primeira coisa para a gente ter claro que a inadimplência aqui tem um sentido específico muito bem definido. Segundo, vamos para o desenrola. O desenrola, ele pretende facilitar uma negociação entre o cliente e o banco para operações inadimplentes. Inadimplentes nesse sentido, acima de 90 dias ou mesmo operações em atraso, né? Se uma operação, o que é a taxa de inadimplência? É a quantidade, o valor, melhor dizendo, dessas operações em atraso acima de 90 dias com a carteira total do crédito daquela modalidade. Então, a operação inadimplente está tanto no denominador quanto no numerador. Se uma operação de desenrola, o banco cancelar a dívida com o cliente, ele vai sair tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. É o que o banco faz quando a operação fica em atraso mais de 180 dias. Ela é baixada a prejuízo, então ela deixa de impactar o saldo do crédito e também deixa de impactar a inadimplência. No desenrola, o banco pode também oferecer uma repactuação desse crédito e renegociar o crédito. Então, esse crédito deixa de ser inadimplente. Isso vai fazer com que o crédito continue no sistema financeiro nacional, nessa modalidade ou em outra, composição de dívida ou alguma outra coisa, e ele vai deixar de ser inadimplente, né? Então, essas duas coisas podem acontecer e os bancos, na medida que eles forem fazendo essas operações, eles vão reportando ao Banco Central e aí a gente vai poder, né, identificar, né, ao longo do tempo qual opção, né, os bancos fizeram. Eu citei duas aqui, eventualmente pode ter outras. Quais as operações os bancos fizeram. E aí, se for alguma dessas duas, a inadimplência vai, né, baixar, né? Bom, a gente teve um evento de crédito em janeiro, né? E uma das explicações, a mais simples disso, é por que a gente não viu a inadimplência crescer em janeiro. É pelo próprio conceito de inadimplência, que são operações em atraso acima de 90 dias. Então, sigamos, se a partir daquele dia de janeiro a empresa não mais pagou nenhuma de suas, eu não sei se é fato, só um exemplo para entender o raciocínio. Se a empresa não pagou mais nenhuma das suas dívidas, a inadimplência ia surgir em abril. Agora, as dívidas da empresa, elas não precisam ter parcelas vencíveis que vencem todos os meses, elas podem ter um perfil diferente, então vai ter operação que venceu em janeiro, vai ter operação que venceu em fevereiro, vai ter operação que não venceu ainda, eu não sei qual é o perfil. De qualquer maneira, na medida que cada parcela dessa operação for entrando em atraso, 90 dias depois ela vai impactar a inadimplência. Então, aquelas parcelas que não foram pagas em janeiro bateram na inadimplência em abril.
né? Uma outra parcela bateu, por assim dizer, em maio, depois em junho, e assim por diante. Se a gente olhar da tabela 19, a inadimplência da linha, da modalidade descontos duplicatas, a gente vai ver que o primeiro salto foi exatamente de março para abril. Em janeiro, fevereiro e março não aconteceu nada, as modalidades ficaram, a inadimplência ficou em 0,6. Em abril, apenas num mês, ela cresceu 1,5 ponto percentual, passou de 0,6 para 2,1%. Em seguida, a taxa continua crescendo, mas continuou crescendo em proporções menores, né? Então, possivelmente, uma maior parte da dívida, de fato, tinha parcelas a ser pagas em janeiro, que não foram pagas, passou a estar inadimplentes a partir do mês de abril. Outras parcelas foram vencendo posteriormente, foram impactando a inadimplência depois, e ainda há possibilidade de quando os bancos passaram a reconhecer essa inadimplência, né? Uma instituição, uma empresa devedora não paga a sua dívida, o banco pode ir lá conversar com a empresa, ver o que aconteceu, traçar um plano, eventualmente pode não lançar a operação como inadimplente no momento imediato. Isso é uma razão adicional que implica esse efeito defasado ao longo do tempo. Possivelmente, a gente pode ainda ter impactos na inadimplência dos descontos duplicados nos próximos meses. Adriano, é isso. Obrigada, Fernando. Marcela, se ainda tem mais alguma dúvida, vou abrir seu microfone aqui. Eu posso. Está falhando o seu áudio, Marcela. A gente não está te ouvindo, não. Marcela, você quer mandar por escrito? Você quer mandar por escrito? A gente não está te ouvindo. Marcela deve estar com algum problema de internet, né, Fernando? Ah, chegou aqui. Chegou aqui a mensagem. Eu queria saber se é possível cravar, que em julho não tivemos impacto do desenrola nas estatísticas de inadimplência. A pergunta da Marcela é: posso cravar que em julho não tivemos impacto do desenrola na estatística da inadimplência? Provavelmente o que ela quer dizer é assim: eu posso dizer que isso é 0,0? A resposta é não. Pode ter tido impacto. A gente viu diversas taxas a pessoas físicas com redução de inadimplência e, eventualmente, pode ser impacto do desenrola de fato, né? Uma, digamos assim, diferença para a gente ver essas operações na estatística é: se a gente pega uma grande empresa que teve um evento de crédito, assim, possivelmente tem operações de centenas de milhões ou bilhões de reais, tal, então a gente consegue ver o impacto de uma única operação, né? O desenrola é exatamente o oposto disso, né? São uma quantidade muito grande de operações de valor individual pequeno, né? Então, assim, pode ter operações de desenrola na redução na inadimplência de modalidades específicas do crédito para pessoa física, de fato. É isso, Adriano. Obrigada, Fernando. Por enquanto, sem perguntas. Aguardamos mais um pouquinho. Acho que podemos encerrar, Fernando. Alguma consideração final? Não, é só agradecer a todos a participação
na coletiva de hoje. Lembrar que, se tiver qualquer pergunta posterior, é só encaminhar para a assessoria de imprensa. A gente vai fazer o máximo para responder no menor tempo possível. E convidar vocês para quinta-feira, no dia 31 de agosto, a última coletiva da série desse mês, relativa às estatísticas fiscais. Muito obrigado e bom dia, boa semana a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Um bom dia. Até a próxima.